Olá, pessoal! Primeiramente, vamos definir conceitos dos trabalhos acadêmicos. O TCC, ou Trabalho de Conclusão de Curso, é uma atividade acadêmica que consiste na sistematização, registro e apresentação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos produzidos na área do curso, como resultado do trabalho de pesquisa, investigação científica e extensão. A monografia é um trabalho acadêmico lato sensu que tem por objetivo a reflexão sobre um tema ou problema específico e que resulta de processo de investigação sistemática e aprofundamento por parte do autor. A dissertação é um trabalho acadêmico stricto sensu que se destina à obtenção do grau acadêmico de mestre. O aluno do mestrado deve demonstrar habilidade em realizar estudos científicos na área de formação escolhida. A tese é um trabalho acadêmico stricto sensu, que importa em contribuição inédita para o conhecimento e visa a obtenção do grau acadêmico de doutor. O doutorando deve defender uma ideia, um método, uma descoberta, uma conclusão obtida a partir de uma exaustiva pesquisa e trabalhos científicos. A ABNT é a sigla da Associação Brasileira de Normas Técnicas, um órgão privado e sem fins lucrativos, que se destina a padronizar as técnicas de produção feitas no país. A ABNT editou documentos oficiais denominados de Normas Brasileiras, NBR, que formam um conjunto de regras que devem ser seguidas na elaboração de trabalhos acadêmicos, artigos científicos e afins. A normalização bibliográfica é uma atividade muito importante para a elaboração de trabalhos acadêmicos, pois garante a clareza de ideias, bem como facilita a disseminação da informação, além de ser garantia de aceitabilidade dos trabalhos por parte da comunidade científica. A NBR 14.724 de 2011 especifica os princípios gerais para a elaboração de trabalhos acadêmicos, visando sua apresentação à instituição. Estas são as principais normas para a complementação da NBR 14.724 de 2011. A seguir, irei apresentar uma noção geral das normas para a estruturação de trabalhos acadêmicos. A norma que rege a apresentação de trabalhos acadêmicos é a ABNT 14.724 de 2011. A estrutura de trabalhos acadêmicos compreende a parte externa e a parte interna. Na parte externa, a capa é um elemento obrigatório. Na parte interna, temos os elementos pré-textuais, onde a folha de rosto, a folha de aprovação, o resumo e o sumário são elementos obrigatórios. Os elementos textuais, que são a introdução, desenvolvimento e conclusão, e nos elementos pós-textuais, onde as referências são elementos obrigatórios. As regras gerais de apresentação dos trabalhos acadêmicos compreendem papel em branco, formato A4, impressão em preto, exceto as ilustrações, o tamanho 12 para o texto e fonte tamanho 10 para notas de rodapé, números de páginas e legendas. Deve-se contar todas as folhas a partir da folha de rosto, porém a numeração só aparece a partir da introdução. O espaçamento entre linhas deverá ser de 1,5 para o texto e simples para citações diretas com mais de 3 linhas, notas de rodapé, referências, legendas, ilustrações e tabelas. A introdução é a apresentação do tema. Deve introduzir o leitor ao assunto principal da pesquisa, trazendo seus objetivos e metodologia. O desenvolvimento é a parte dos elementos textuais na qual se concentram a fundamentação teórica, a apresentação dos dados coletados pelo autor e o desenvolvimento das ideias. A conclusão ou considerações finais é o desfecho principal. É a parte do trabalho em que se apresenta quais foram os principais resultados da pesquisa e qual é a resposta para o problema de pesquisa proposto. Foi apresentado somente a introdução às noções da NBR 14.724. Para informações mais completas, leia as normas, procure uma biblioteca e consulte um bibliotecário. Até mais! O uso de referências é um mecanismo indispensável para que se possa identificar as fontes consultadas e combater o plágio. A seguir, apresentarei alguns aspectos para a elaboração de referências, de acordo com a norma ABNT NBR 6023 de 2018. As normas que regem a elaboração de referências é a ABNT 6023 de 2018. Conforme a ABNT, referência é um conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento e que permite a sua identificação individual.
As referências devem apresentar somente os documentos que foram citados ao longo do trabalho. Os principais componentes da referência são autor, título, edição, local, editora, data, ano de publicação, paginação, mês e ano. Os autores são indicados por seu sobrenome, seguido das iniciais do nome. Todas as iniciais dos autores são citadas. Quando houver até 3 autores, todos devem ser indicados. Quando houver 4 ou mais autores, indicar apenas o primeiro, seguido da expressão et al. Em itálico. Vamos a um exemplo? Aqui nós temos um exemplo com um autor, com 2 autores, com 3 autores e com mais autores, mais de 3 autores, a expressão et al. Os slides seguintes irão apresentar alguns modelos de referência. As referências devem ser apresentadas com a seguinte formatação: alinhamento de texto à esquerda, espaçamento simples entre as linhas, fonte tamanho 12, ordenadas alfabeticamente e não numeradas, espaço de uma linha em branco entre cada referência, são inseridas logo após o capítulo de conclusão, e o título da seção não possui indicativo numérico, como exemplo no slide a seguir. Foi apresentado somente uma introdução às noções da NBR 6023. Para informações mais completas, leia as normas, procure uma biblioteca e consulte um bibliotecário. Até mais! A citação em trabalhos acadêmicos é a menção no texto de uma informação extraída de outra fonte. Citações, conforme normas ABNT, são indispensáveis em um trabalho acadêmico. Fazê-las com atenção é a melhor maneira de respeitar os direitos autorais e não ter o seu trabalho apontado como plágio. A seguir, apresentarei alguns aspectos para a apresentação de citações no seu trabalho, de acordo com a ABNT 10520, de 2002. A normativa que rege as citações em documentos é a ABNT 10520, de 2002. As citações podem ser diretas ou indiretas. Na citação direta, as palavras do autor consultado são transcritas exatamente, sem alterações. Podem ser citação direta curta, quando não ultrapassam as 3 linhas. Elas fazem parte do texto, mas precisam estar entre aspas, como no exemplo abaixo. A citação direta longa ocorre quando possuem mais de 3 linhas. São destacadas com recuo de 4 centímetros, fonte tamanho 10 e não se utiliza aspas. Ao final, deve ser acrescentado o sobrenome do autor em caixa alta, ano e página, como no exemplo abaixo. Citação indireta é quando expressamos a ideia ou pensamento de outros através de nossas palavras, como no exemplo abaixo. A citação de citação é a citação direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso ao original. Indica-se o sobrenome do autor da obra, data, seguida da expressão latina apud, que significa citado por, e em seguida o sobrenome do autor consultado, mais data e a página, como no exemplo abaixo. Todas as citações apresentam indicação de autoria, de forma a identificá-las na lista de referência bibliográfica. No exemplo abaixo, nós temos uma citação no texto e como ficaria nas referências. Este é chamado do sistema autor-data. Foi apresentado somente uma introdução às noções da NBR 10520. Para informações mais completas, leia as normas, procure uma biblioteca e consulte um bibliotecário. Até mais!